Olá, mulheres, a graça e a paz. Sejam muito bem-vindas a mais um dia de estudo bíblico. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 10 do Evangelho de João. Você está preparada? Então feche os teus olhos, vamos orar? Pai, muito obrigada por este momento. Obrigada por essa oportunidade de podermos estar juntas, ó Deus, meditando e mergulhando mais profundo na Tua Palavra. Que a revelação do Teu Espírito Santo venha sobre nós nesse dia. Que possamos compreender e absorver tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nesse dia. Assim nós Te agradecemos, entregamos esse momento em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Querida, antes de nós começarmos, eu queria fazer uma observação aqui com você. Primeiro, pedir desculpa e também pedir a sua compreensão se por acaso você ficar ouvindo muito um barulho assim, ó. É porque eu tô com um aparelho na boca, então ainda tô me adaptando, tá bom? Então pode ser que por alguns momentos você vai estar me ouvindo repetidamente fazendo esse som, mas é por causa do aparelho, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aqui no versículo de número 1 e número 2. Vamos comentar um pouquinho aqui. Se você já leu, né? Vamos acompanhar junto para ficar mais fácil o entendimento. Então, o sermão de Jesus a respeito do bom pastor vai retratá-lo como o verdadeiro pastor e governante do seu povo. Isso vai contrastar Jesus, que é o verdadeiro pastor, com todos os falsos pastores. Então, porque nós sabemos, né? Você sabe disso. O nosso pastor é Jesus, ele é o verdadeiro pastor. Até o salmista vai declarar lá no Salmo de número 23, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, nós sabemos que o bom pastor é Jesus. E esse curral que está descrito aqui no versículo de número 2, ele servia para quê? Para vários rebanhos passarem a noite ali seguros, porque eles eram cercados por muros. Então, havia uma porta nesses currais e essa porta era controlada pelo porteiro. Então, o que acontecia? Cada pastor que passasse por ali, né, e fosse abrigar o seu rebanho em algum desses currais, ele iria estar chamando, cada pastor chamava o seu rebanho e cada rebanho seguia exatamente o seu pastor, porque toda ovelha conhece a voz do seu pastor, amém? E é por isso que Jesus, tanto a ovelha mesmo, né, o animal, quanto nós, que somos ovelhas do rebanho de Cristo. E é exatamente por isso que Jesus vai fazer essa comparação de ovelha com o pastor, né, Cristo com a igreja. Eu não sei se você já viu algum vídeo na internet de pastores mesmo, de ovelha chamando. É impressionante. Se você nunca viu, eu te aconselho a você ir no YouTube e procurar. Eles dão, cada um tem um tipo de chamado, né? Então, às vezes, um assovio, alguma coisa, o rebanho está todo espalhado. No momento em que o pastor ele emite o som, que ele, né, acostumou as ovelhas a ouvi-lo, elas se reúnem de onde elas estiverem e elas vêm ao encontro do pastor. Isso é uma coisa muito linda. E assim somos eu e você. Nós precisamos estar atentas à voz do nosso pastor, tanto o nosso pastor terreno, nosso pastor da nossa igreja local, aquele que que foi instituído por Deus para cuidar da nossa vida também, e principalmente a voz do nosso pastor Jesus, que ele é o bom pastor. Amém? Aqui no versículo 3, interessante nós falarmos que esse porteiro, ele era o auxiliar do pastor, tá bom? E essa descrição, quando fala chama pelo nome, né, que o pastor ele chama a ovelha pelo nome, isso está expressando o quê? Um convite pessoal, porque se está chamando pelo nome,
quando alguém te chama, você sabe que está direcionado a você esse chamado. Então, o pastor ele chama pelo nome, expressa realmente isso, um convite pessoal e não uma ordem autoritária, algo obrigatório, né, que é dado a todos. Não. Jesus, como bom pastor, ele nos chama pelo nome, né? Ele nos convida, um convite pessoal. Aquele que quiser segui-lo, então fará parte desse rebanho. Querida, vamos aqui falar um pouquinho aqui entre o versículo 8 e o 10. No versículo 8, vai dizer sobre os ladrões, né, e os salteadores. Em algumas versões está ladrões e assaltantes. A minha versão está ladrões e assaltantes. Mas tem também, acho que é na Almeida revisada, tá? Ladrões e salteadores. Enfim, quer dizer a mesma coisa. Esses ladrões e salteadores eram os fariseus, só para ficar claro para vocês. Quando Jesus fala sobre os ladrões e salteadores, os falsos pastores, ele está se referindo aos fariseus, tá bom? Então, seguindo aí o versículo, quem entrar por meio de Cristo, né, da porta que é Cristo, será salvo e terá a vida eterna. E tudo que necessitamos para sermos libertas do pecado é de Jesus. Ele que nos liberta do pecado, da culpa e da condenação. Então Jesus é a única porta da salvação. Não há salvação se não for por Ele, através dele. É por isso que ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, todos nós que já reconhecemos o Senhor como Salvador, nós já entramos por essa porta, que é Jesus. Então, ele já nos libertou do pecado, da culpa e da condenação. Amém? Continuando aí no versículo, esses ladrões, se nós formos fazer aí uma comparação entre os ladrões e salteadores, que são os falsos pastores, e o verdadeiro pastor, nós vamos entender o quê? Porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Então, essa comparação dos ladrões com o verdadeiro pastor, que é Jesus, nós percebemos o quê? Que os ladrões, eles tiram a vida. E o pastor, que é Jesus, ou né, os pastores em geral, fazendo aí o comparativo, eles concedem. Ele concede a vida. E Jesus, ele concede uma vida abundante. E essa vida abundante envolve salvação, provisão, cura e muitas outras coisas. Porque quando nós falamos de vida abundante, nós temos a salvação. Só que antes de nós herdarmos a vida eterna, nós experimentamos o quê? Uma vida abundante de provisão e de cura aqui nessa vida, enquanto nós estamos aqui. Então, quando nós entramos pela porta que é Jesus, né, reconhecemos o bom pastor, o verdadeiro pastor, fazemos parte do rebanho de Cristo, nós recebemos essa vida abundante e com ela nós ganhamos a salvação, provisão e cura e muitos outros benefícios da caminhada com Cristo. E essa vida abundante, ela remete à vida eterna, amém? A vida eterna, quando nós fomos ou arrebatadas ou nós fomos mesmo para a glória. Então, a vida de Deus, através de Jesus, através do Espírito Santo, ela vai nos conceder uma vida abundante. Continuando aqui pelo versículo 11, 12, 13, nós vemos que Jesus é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas, ao contrário dos ladrões que tiram a vida delas. E nós vamos ver essa confirmação de Jesus como bom pastor, dando sua vida pelas ovelhas, lá na cruz do Calvário, quando ele realmente ele se entrega, ele dá a sua vida em favor de muitos, em nosso favor, né, pela remissão dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter a vida eterna.
Então ali nós vemos o cumprimento dessa palavra. Que palavra? A palavra que quando diz que Jesus é o bom pastor que dá sua vida pelas ovelhas. Realmente ele deu, ele se entregou por mim e por você. Jesus ele entregou a sua vida física, né, para nos dar a vida eterna. Nós sabemos que Jesus apenas morreu aqui, fisicamente, como um homem na terra um dia, mas ele vive eternamente, ele já era desde o princípio, desde a criação do mundo. Ele fez parte da criação. Jesus é eterno, Jesus é Deus. Continuando aqui no versículo 12, onde vai falar, né, dos salteadores, mercenário, esse mercenário é um pastor contratado, ou seja, ele não é um verdadeiro pastor, é alguém que é pago para fazer aquilo ali, ele é um empregado que cuida do rebanho, só que tem uma diferença, porque ele visa apenas os seus próprios interesses, ele está ganhando para fazer aquilo ali, ele não ama de fato aquelas ovelhas, ele não se importa com elas. Então, quando o mercenário, né, que esse pastor que é pago, quando ele vê um lobo chegando, ele foge, como o texto diz, e deixa as ovelhas ali no perigo, sem nenhum tipo de proteção. Então é muito importante nós conhecermos, né, a vida dos nossos pastores. Eu, como esposa de um pastor, eu posso falar porque eu conheço a vida dele, e porque nós precisamos saber se o nosso pastor aqui da terra, se ele se importa com a gente de verdade, ou se quando vier o lobo ele vai fugir e vai nos abandonar no meio do perigo. Vamos lá no versículo 14, esse versículo é muito lindo, porque vai dizer que Jesus ele vai dizer que ele é o bom pastor e ele conhece as ovelhas dele e as ovelhas dele, né, o conhecem. Então esse conhecimento que Deus tem de seus filhos e o seu amor por eles inclui o quê? A afeição pessoal, porque Jesus está falando que conhece suas ovelhas. E a gente conhece quem a gente reconhece, não é assim? Você vê alguém, você conhece ela ou pela aparência, ou porque você lembra do rosto, ou a voz, você ouve uma voz e você fala, gente, eu já ouvi essa voz em algum lugar. Ou é por um perfume que te lembra alguém, às vezes você está na rua, passa alguém perto, né? Você fala, nossa, igual o perfume, o cheiro de fulano, de fulana que eu conheço. Então, Jesus, ele nos conhece, os filhos dele, pelas afeições pessoais, pela fidelidade que ele tem com a nossa vida e cuidado constante. O cuidado de Deus comigo e com você, querido, ele é constante. Todo cristão está gravado na palma da mão de Jesus, na palma da mão de Deus, como declarou o profeta Isaías lá no capítulo 49. Então, assim, Jesus nunca vai se esquecer de nós. Deus nunca vai esquecer dos seus filhos que Ele ama. E esses filhos nunca serão esquecidos por Deus. Não tem um só momento, querida, em que os olhos de Deus parem de vigiar você, parem de cuidar, parem de estar te olhando, te observando, te guardando, porque Ele quer o seu bem, Ele quer o meu bem. Por isso que existe um anjo acampado ao meu e ao seu redor, para nos livrar e nos guardar de todo mal. Esse é o tamanho do amor que o Senhor tem por nós. Ele ama os seus filhos de uma forma incondicional. Lá no versículo 27 ainda vai falando sobre esse conhecimento, tanto de Deus, de Jesus com as suas ovelhas, quanto das ovelhas para com o seu pastor. Então, aqueles que realmente são ovelhas de Cristo, obedecem a sua voz e o seguem. Amém? Aqueles que realmente são ovelhas de Cristo estão em comunhão constante com o pastor, estão em comunhão constante com Deus, com Jesus. Então, assim, esse ouvir e seguir, essas duas palavras, esses dois verbos estão no tempo presente.
Então isso significa que é uma atividade habitual, é algo diário. Não é algo que aconteceu apenas no passado, né? Tipo, me ouviam, as minhas ovelhas me ouviam e me seguiam. Ou no futuro, minhas ovelhas me ouvirão e me seguirão. Não, elas é ouvir e seguir. É constante, é algo diário. E o pastor dá né, vida eterna àqueles que o seguem. Então, se você deseja a vida eterna, se você crê que existe um lugar depois que você partir dessa vida, a única forma, o único caminho é seguir a Jesus, é seguir a voz do pastor, é seguir os caminhos de Cristo para que nós possamos entrar, né, verdadeiramente nesse lugar que Ele preparou para nós. E aqueles que se desgarram, aqueles que vão embora, aqueles que se desviam, que se afastam do pastor e se recusam a ouvir a sua voz ou segui-lo, demonstram que não são mais suas ovelhas. Nós vamos ver isso no capítulo 15, um pouco mais à frente. Então é importante nós estarmos atentos com o nosso ouvido, sempre atento, nossos olhos espirituais, nossos ouvidos, para que nós não possamos nunca confundir a voz do nosso pastor, para que nós não esqueçamos o som da voz dele, para quando ele nos chamar, nós possamos estar sempre indo em direção ao som da sua voz. Aqui no versículo 31 vai dizer que novamente os líderes judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E essa não foi a primeira vez que isso aconteceu. Lá no capítulo 8 nós já vimos isso, né? Depois, se você quiser voltar lá para relembrar, dá uma lida de novo no capítulo 8. Então, assim, o que nós aprendemos com isso? Você vai ler o contexto aí, você vai compreender. Por isso que eu sempre gosto de te lembrar. Se você estiver perdida, você precisa ler o contexto todo, o capítulo todo, que eu tô comentando apenas alguns versículos, tá bom? Mas tudo baseado no contexto, não tem nada fora de contexto. Então, quando eles querem apedrejar Jesus, essa reação deles de sempre agir com violência, de querer destruí-lo, de querer matá-lo, quer dizer o quê? Que aqueles que não podem resistir à verdade, que verdade? A verdade que é Jesus, nós já vimos isso também. Então, aqueles que não podem resistir à verdade com os seus argumentos, ou seja, aquilo que eles falavam, aquilo que os fariseus estavam falando, argumentando contra Jesus, já não estava mais surgindo efeito. Então, quando já não se pode mais resistir à verdade com os argumentos, sempre vão procurar silenciar a verdade através da força. Era isso que eles estavam fazendo. Olha, se o que nós estamos falando já não está mais calando Jesus, então nós precisamos calá-lo à força, nós precisamos matá-lo, nós precisamos acabar com ele de vez. Era exatamente isso que eles estavam querendo fazer, e é exatamente isso que esse versículo quer dizer. Todas as vezes que você vê eles querendo matar Jesus, é para quê? Para calar ele, para que ele não continue pregando as verdades que ele pregava e continuasse ali propagando, né, o reino do céu. Pula lá para o versículo 34. Deixa eu tentar explicar aqui para vocês o que significa, né, essa expressão, por que Jesus chamou eles de deuses aqui. Porque no Antigo Testamento, os juízes, eles eram chamados de deuses. Perceba que deuses está com D minúsculo, tá bom? Eles eram chamados de deuses porque eles exerciam o direito de julgar de um modo soberano como o próprio Deus. Isso foi dado, esse direito a eles, e eles eram chamados dessa forma lá no Antigo Testamento. Então foi assim com Moisés, quando Deus disse que seria como um Deus para Arão, e este seria uma voz ou um profeta para Moisés. Então a passagem do Salmos 82, versículo 6, que está citada aqui também, você pode ler depois, ela vai se referir aos juízes que violavam a lei. Ou seja, Jesus ele queria dizer que como o nome de Deus for aplicado por ele próprio
a pessoas comuns, não seria insensatez, não seria loucura, não seria pecado e muito menos blasfêmia aplicá-lo ao Filho encarnado que era ele. Então ele estava tentando explicar ali que ele não estava sendo blasfêmio, ele não estava blasfemando contra o nome de Deus. Vamos finalizar aqui no versículo 37 e 38. Jesus, você perceba que ele pediu aos líderes judeus que considerassem pelo menos os seus milagres, já que eles não o aceitavam como Messias, como Filho de Deus, que eles reconhecessem pelo menos os milagres que ele fazia, porque era algo que não tinha como negar, era visível a todas aquelas pessoas, todos podiam ver as coisas incríveis que Jesus fazia. Então Jesus pede ali que eles considerassem ao menos os milagres, porque os milagres de Jesus demonstravam o seu poder, né? A sua autenticidade, a sua veracidade. Então, perceba que a questão principal aqui era o quê? Era crer. A dificuldade dele sempre foi o quê? Crer, acreditar. E João, ele jamais tirou de cena a condição única para se nascer de novo. Qual é a condição única para se nascer de novo? É crer. E esse verbo crer é usado 99 vezes, pelo menos, apenas nesse evangelho. Então João enfatizou muito bem para nós, leitores da Bíblia, do evangelho que ele escreveu, porque ele usou 99 vezes esse verbo crer, para que nós entendamos que a única forma de nascer de novo é através da fé. Amém, querida? Bom, nós chegamos ao final de mais um capítulo. Eu espero que você tenha sido alcançada pela revelação da palavra. Tenho certeza que muito mais o Senhor pode falar ao seu coração e revelar ao seu coração também. Que Deus possa te abençoar e até o próximo capítulo.